Próximo inscrito. Vereador Vanderlei. Presidente, vereadores, imprensa, colegas, para ilustrar um pouquinho a minha fala aqui, eu tenho um áudio de uma gravação onde o secretário de Trânsito, ele foi entrevistado na AM, e eu coloquei a entrevista dele, alguns pedaços para os senhores ouvir. Por favor, Heitor. Da imprensa. É que é o seguinte, alguns comportamentos que ainda previsto na lei, previsto no Código de Trânsito, como infração de trânsito, no passado, digamos assim, seria até tolerável. Hoje, com a atual realidade, não é mais. Você pega 1990, tínhamos 20 mil veículos na cidade. Assumi a secretaria em 2005 com 56 mil veículos. Hoje estamos com quase 80 mil. Então, o comportamento do cidadão lá atrás, com 20 mil veículos, por exemplo, parava na calçada. O pedestre tinha que caminhar pela via para desviar do carro. Com 20 mil veículos na cidade, ele tinha um risco de ser atropelado. Com 80 mil, esse risco se potencializou. Então, são comportamentos que antes, digamos que, ainda que fosse infração, seriam aceitos. Está muito abafado o som, presidente. Hoje não são mais. Então, a população também precisa se despertar para isso. Você dava uma paradinha em fila dupla para descer um passageiro. Quando tinha 10, 20 mil veículos, atrapalhava o trânsito. Hoje, atrapalha. Então, são comportamentos incompatíveis com a atual realidade. E a gente precisa estar esclarecendo, estar despertando e estar alertando a população disso, porque o aumento de veículos, a gente tem acompanhado, é um aumento exponencial. Não, isso daqui 5, daqui 10 anos, se não tiver essa consciência, e essa visão de comportamento seguro por parte do motorista, por parte do pedestre, por parte da população como um todo, a cidade fica intransitável. Secretário, em relação a isso eu concordo com você em número gênero e grau, mas também não concordo porque eu acho que a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança tem que se adequar a cada situação. E é justamente isso que a gente está fazendo. Você há de concordar comigo, por exemplo, reclamação das pessoas, não, estou sendo multada. Por quê? Porque o nosso trabalho tem que se adequar à tua realidade. As pessoas que acabam fazendo uso político da situação, acabam invertendo a coisas, né? Tu está fazendo, na verdade, um desserviço para a população. Acha que está ajudando, que não sei o quê, e na verdade, se ele for analisar a médio e longo prazo, está prejudicando a população. Equivale a você estar lá criando o seu filho pequeno e você fazer e deixar ele fazer o que quer, não tem regra, não tem nada, como é que vai crescer esse filho? Então, se a gente precisa realmente, se a gente tem a preocupação com a população, muitas vezes, infelizmente, tem os meios coercitivos, a aplicação da penalidade, mas é para o bem da população. Fica triste ao ver algumas pessoas do meio político fazendo esse trabalho contrário, fazendo esse desserviço, quando que se a gente nos uníssemos, né, Neto, a gente ia conseguir abreviar até esse tempo. Então, você veja bem a palavra do secretário. Ele cita ali que há 20 anos, há 10 anos atrás, tínhamos 20 mil carros em Bragança, aonde parava-se o carro em cima da calçada, o pedestre passava pela rua e o perigo dele ser atropelado era o mínimo, muito pequeno pela quantidade de carro. E quando ele assumiu em 2005, palavras dele, tinha 50 mil carros em Bragança, hoje tem 80 mil. Então a proporção desse crescimento, palavra do secretário, é que teria que tomar alguma medida. E ele diz ali, em sua voz, assim, que a medida está sendo tomada pela secretaria, através de multas. Bragança tinha 20 mil carros, hoje tem 80 mil, culpa de quem comprou carro. Então, quer dizer, nós tivemos um crescimento, o centro de Bragança continua no mesmo lugar, 80%, volto a frisar, 80% do nosso comércio é no anel viário. Então, a única coisa que a Secretaria de Trânsito fez em Bragança e os nossos governos passados e que vem vindo agora, foi simplesmente colocar agente de trânsito para multar. Não deu, em situação nenhuma ele ofereceu
a população, a quem dirige, quem depende da condução, um acesso maior na cidade, onde está a concentração do trânsito. Aí ele pega e fala ali, parece até ironia, gozação com a gente. Você imagina um pai que tem uma criança de 2 anos, não ensina ela na vida dela, como que vai mexer quando for mais velha. Você vê como que ele cai em contradição, ou ele não sabe o que está falando. Se há 20 anos atrás o povo não era multado, porque ficava sem o cinto de segurança, e hoje é multado porque ele está levando a lei a ferro e a fogo. Então como é que seria, então, essa criança, então ela se tornou uma bandida, né, ficou louca ali, então agora nós vamos multar você, então vamos prender ela. Então é dessa forma. Então acho que nós temos que dar sim a educação no trânsito de Bragança. Nós temos que sim fazer campanha, não arrecadando dinheiro, coisas de mais de 10 mil multas mês, vereador Toninho, para gastarem em educação no trânsito. Então ele cai em contradição muitas vezes o que ele faz. Não deu para ninguém ouvir, mas eu vou passar isso no papel, e na próxima sessão eu prometo que eu vou ler tudo que ele falou, a pergunta e a resposta que ele deu. Que a educação que ele está dando é através das multas. Então, fazendo um cálculo por baixo aí, pelo número de multas que ele falou, dá mais ou menos 500 multas diárias, 15 por agente. Somando isso em 22 dias úteis, que nem eu falei na outra sessão, dá mais ou menos umas 11 mil multas de agentes e dos radares. Somando isso aí miseravelmente, a um valor de R$80 aí, deve dar mais ou menos de multa, mais de 8 milhões. E a arrecadação prevista para a Secretaria de Trânsito de Bragança Paulista para o ano de 2009 é de 14 milhões e alguma coisa. Eles estão conseguindo isso em prazo de 1 mês. Essa arrecadação, isso é certo? Pergunta a nós, é certo isso, Marcos? Olha, nem tudo que é legal é moral. O que está acontecendo é imoralidade. É que o nobre vereador sempre fala, é 8 ou 80. Como é fácil penalizar, né? Como é fácil um cidadão ter 4, 5 multas, ou num ano todo 10 multas. Será que ele consegue pagar essa multa? Fica inadimplente no IPVA, quem perde é o município, porque ele não tem dinheiro para pagar as multas nem o IPVA. O município já não arrecada. E o único patrimônio desse cidadão, que seria o único bem dele, transporte de final de semana, ele acaba perdendo, porque um dia pega um comando do próprio secretário, é guinchado o carro. Aí vem a despesa do guincho, da diária, mais a multa que levou. Aí quando ele fala que tem alguns da política, citando nós vereadores, em outras palavras, queremos obstruir a lei, burlar a lei. Em nenhum momento, nenhum dos vereadores aqui falou assim, não multa o cara que está sem o cinto, não multa a pessoa que está em cima da faixa de pedestre. O senhor, vereador, quando lê o Código de Trânsito, tem que ser sinalizado, tem que ter sinalização. Tem escolas que têm sinalização e tem escolas que não têm sinalização. Por que isso? Eu acho que para ser cobrado, desde o momento que estou falando, e quantas vezes for necessário, até que tomemos alguma providência, eu vou estar falando sobre o trânsito de Bragança. Ou, eu mandei 2, 3 moções para o trânsito, retirei a de rodízio de trânsito, por um motivo só, eu ia aumentar o número de multas, porque a gente não ia ter educação de trânsito, naquele horário aquela placa não poderia entrar ali. Esse foi um dos motivos que eu tirei projeto-lei no rodízio de trânsito do anel viário, que seria Pires Pimentel, Dona Carolina, Gomes da Rocha Leal, liberaria a Praça 9 de Julho, para quem vem de São Paulo. Tive que retirar, porque infelizmente eu ia aumentar o número de multas. Moções de semáforo, tirar essas rotatórias. Tem rotatória aqui que não existe mais, gente.
Temos que tirar. Isso é uma praça no meio de avenida. Colocar sinal inteligente, você vê como é que... Você pega norte-sul, 4 semáforos, 4 tempos. Sendo que congestiona só as verticais. A horizontal ali tem poucos carros. Então passa-se 4 carros, fechou. Passa mais 4 carros, fechou. Passa mais 4. No que está resolvendo isso aí? Para aquela escola? A Norte-Sul já estava ali há muito tempo atrás. Hoje tem uma escola ali. É 40. A lei diz que é 40. Tudo bem. Mas há meios. Porque tem horário de entrada, tem horário de saída, tem horário de entrada e tem horário de saída. Que ela coloca ali um agente de trânsito, vereador Miguel. Controla-se o fluxo do carro ali. Agora com radar você vai conseguir orientar o povo multando? Voltando assim, criou-se uma fiscalização de trânsito em Bragança. O secretário de trânsito criou uma fiscalização de trânsito, onde agente de trânsito pode multar. Cadê a fiscalização dos ônibus da Nossa Senhora de Fátima? Que é obrigação do secretário de trânsito também. Aí não tem fiscalização de transporte. Então, temos que rever isso aqui. Tivemos na terça-feira passada, um munícipe que esteve aqui no plenário, o carro dele parado, uma Variant, foi roubado aqui na frente. Volto a cobrar de você, presidente João Carlos. A guarda municipal, isso aí é um aviso que eu venho falando. Nós temos história, aqui tem história do meu pai, tem história do primeiro mandato do Miguel. Só um minutinho, velho. E não temos uma guarda municipal à noite. Final de semana fechado, não temos ninguém aqui. Até que um dia entre um louco aqui e faça alguma coisa, nós perdemos todos esses arquivos. Como é que é? Pode, faz favor. Faz favor. Não tem aqui Inclusive, sendo breve o presidente, ele até fala que hoje ele fala que teria que ter mais amizade, mais vínculo à Câmara do Legislativo com ele. Não acho que não é dessa forma que funciona. Temos que cobrar sim, vereadora Beth. Guarda aqui, ou senão a Câmara Municipal contratar vigias aqui, ver o que a gente pode fazer. O que não pode é ficar o nosso arquivo aqui. Mas até a segurança. É inconcebível um próprio público precisar contratar vereador, uma segurança particular. Corretíssima, vereadora Beth, eu concordo com o senhor. Se não tiver condições, terá que fazer isso, mas vai ser o fim do mundo, né?